Agora 7h12 e alunos de uma escola municipal e de uma creche em Ibirité tiveram muita dificuldade para voltar para casa ontem à tarde por causa, gente, de um alagamento. E já é um ponto conhecido, né? Justamente pelo alagamento, toda Agora, vez. Guilherme já está lá na porta da escola, parece que a situação já foi normalizada, né? É isso, Liliana, Wagner, a gente está falando ao vivo do bairro Parque Elizabeth, em Ibirité. Nós recebemos imagens de mães de alunos que vieram buscar seus filhos no final do turno da tarde, bem no momento em que chovia torrencialmente, né, aquela chuva forte no fim da tarde de ontem. Olha só, imagens ao vivo do Alexandre Ribeiro mostrando para vocês o relevo desse local onde está instalada a Escola Estadual no Parque Elizabeth. Esse é um dos endereços citados pelos pais desses alunos. Então a gente está vendo que a rua é acidentada, tem um relevo que favorece pela força da gravidade mesmo, o caminho que a água percorre quando ela se acumula. E a gente vê também a falta de drenagem, mais um problema de falta de drenagem nesse endereço. Essa aqui é a rua Petrônio Portela. A gente não vê galerias aqui para poder acolher essa água da chuva, embora tenha aqui um lote onde a água possa ser absorvida pelo solo. Uma quantidade de água como aquela não é suficiente. A gente vê as consequências dessa chuva. A gente vê que o mato que estava alto aqui, boa parte dele, olha, já está ali todo encharcado, bem junto ao solo, bem rente à terra. E a gente vê também, né, as consequências dessa marca no asfalto, que a água percorreu com tanta folha acumulada por aqui. A gente vê lixo, né, também espalhado. E quando a gente vai apontando, né, em direção à escola, a gente vê, olha, que só tem uma pequena galeria bem próximo a um portão lá embaixo, junto também com um encanamento feito com tubos de PVC, né? Então, ou seja, tudo isso para escoar uma grande quantidade de água, um volume gigante de água. Você vai ver imagens que foram enviadas por telespectadores que mostram o que os pais desses alunos enfrentaram, tanto em frente a esse Centro de Educação Infantil Municipal, como também em frente à Escola Estadual no Parque Elizabeth. Olha só o que os pais enfrentaram para poder tirar essas crianças da escola, né? Não havia nem segurança. De acordo com uma das mães que foi buscar a filha, essa foi a primeira vez que viu o trecho da escola ficar nessa condição. Destacou que os pais enfrentaram grandes dificuldades para retirar as crianças porque não dava para passar nem de carro, nem a pé, já que a força da água era muito grande, inclusive para os veículos. Agora, realmente é uma situação que chama a atenção e que pede uma prioridade das autoridades em momentos de chuva como esse. Vamos voltar para as imagens ao vivo. Você vai ver novamente a rua Petrônio Portela e ela dá uma vista panorâmica do bairro Parque Elizabeth aqui em Ibirité. São muitas casas, boa parte dessas casas também abaixo do nível da rua, o que favorece que essa água também se acumule e entre nessas casas. A gente está vendo, olha só, que tem um relevo completamente acidentado. Muitas dessas casas estão com o solo exposto, o que poderia ajudar na absorção dessa água, mas quando o volume é tão intenso e tão grande, em um intervalo tão curto de tempo, o problema ele se multiplica, né? E pede, então, a adoção de medidas drásticas pelas autoridades para evitar acidentes e incidentes, principalmente quando a gente coloca aqui em risco a vida de uma grande quantidade de crianças e adolescentes que estudam nessas escolas, né? Liliana, Wagner, situação aqui muito complicada. A chuva que atingiu a região metropolitana ontem foi uma chuva de volumes muito altos e que, com certeza, acabou provocando estragos em boa parte da região metropolitana e preocupa os pais dos alunos, os próprios alunos, que vivem em condições como essa aqui, né? Sem a captação de água da rede pluvial, uma galeria pequenininha, numa rua, né, tão acidentada como essa aqui, com um relevo tão acidentado como esse aqui, né? Complicado. Guilherme, muito obrigada. Daqui a pouquinho ele vai dar um pulinho na outra escola para a gente ver como está a situação, né? Nessa daí, agora já está tudo certo, tudo resolvido. É a torcida para a segurança, né? Para os pais, para os alunos. Toda a chuva tem que ficar nessa atenção. Não dá, né? Criança, ainda mais criança. Obrigada, Guilherme. Até já. Obrigado, Guilherme.